Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, agradecendo a presença de todos e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: não fosse o progresso da humanidade e o consequente progresso da Terra, ainda estaríamos no primitivismo, que abriu as portas para a nossa evolução. Os mundos progridem na razão direta do progresso de seus habitantes. Atualmente, nos aproximamos do mundo de regeneração, depois de ultrapassadas as longas fases do mundo primitivo e do mundo de provas e expiações. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a progressão dos mundos, razão da reflexão da benfeitora Glorinha. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e encontramos-la no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, em que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vo-lo teria dito, pois me vou, para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Eu acho muito bonita essa passagem evangélica narrada por João. Esta fala de Jesus é incrível. A nossa base doutrinária vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, cuja temática central é: há muitas moradas na casa de meu Pai. E mais especificamente a instrução do Espírito Santo Agostinho, que é o item 19 deste capítulo, intitulada Progressão dos Mundos, e que foi transmitida mediunicamente em Paris no ano de 1862. A base fundamental desta reflexão, nós vamos encontrá-la nesse capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec comenta a fala de João, em que Jesus afirma: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Olha que interessante. Então, regra geral, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ok. Quem mora nessas moradas? Os espíritos que estiverem moralmente compatíveis com o grau de moralidade da casa. E se os espíritos não estiverem adequados, não ficarão lá. Serão retirados e levados para uma outra morada cujo progresso moral lhes seja compatível. Imaginar que todos esses mundos, as diferentes moradas, na vastidão incomensurável do universo, fossem desabitados, seria
pueril demais. Seria muito ingênuo da nossa parte. Eles não são apenas habitados, mas um grande número deles é infinitamente mais adiantado que a Terra. Não esqueçamos que o progresso tecnológico que nós temos hoje na Terra já existia há 3, 4 ou 5 mil anos em Capela, quando houve o grande exílio de Capela, cujos espíritos vieram colaborar com o progresso da Terra. E temos mais afirmações acerca da realidade dos diferentes mundos existentes no universo. Por exemplo, na obra O que é o Espiritismo, capítulo 3. Qual é o título desse capítulo? Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. O que encontramos lá, que está profundamente relacionado com o tema que estamos a refletir, a progressão dos mundos. Está escrito: todos os espíritos o afirmam, e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Olha que interessante. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recrear-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. Esta citação, que está lá na obra O que é o Espiritismo, ela tem duas referências. A questão 55 do Livro dos Espíritos e a página 65 da Revista Espírita de 1858. No artigo intitulado Pluralidade dos Mundos, ou Pluralité des Mondes, em francês, escrito por Camille Flammarion. Olha que interessante. Refletindo acerca então dessas informações que estão aí no que é o Espiritismo, torna-se evidente que não existe um vazio no universo, e sim mundos em evolução. E como nada está isolado, existe uma interconexão entre estes mundos, trazendo-nos uma ideia de uma teia de relações. Daí decorre a afirmação de que todos os planetas são habitados. Porém, nem todos estes mundos possuem vida física como a nossa. Nos planetas infinitamente mais adiantados que a Terra, os seres que lá existem, a apresentação deles é extremamente sutil, é uma energia extremamente sutil, não é densa e grosseira como a nossa, manifestada num corpo físico. E evidentemente que para ver estes seres, nós teremos que, inclusive, mudar de dimensão. Sair da terceira para a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Quando nós refinaremos o nosso espírito e adquiriremos, melhor dizendo, a capacidade de ver esses irmãos universais. Do ponto de vista científico, as sondas enviadas aos planetas, elas podem até mostrar a ausência de vida, mas ainda evidenciam para nós, os espíritos, uma possibilidade real, segundo a qual, quanto mais desenvolvido um planeta, menos material é a vida existente nele. Que eu falei há pouco, é a sutileza da energia. Os mundos todos estão em constante evolução. Isso não é um privilégio da Terra. Todos os mundos evoluem, todos os mundos progridem. Assim como nós, os espíritos que habitamos esses mundos. E estes mundos
não permanecem na mesma categoria. Eles seguem evoluindo conforme a evolução dos espíritos que os habitam. Um mundo de espíritos extremamente atrasados, inferiores, será um mundo inferior. Nós não vamos encontrar no mundo superior espíritos inferiores, atrasados. Claro que não. Você poderia perguntar, então, qual é o X dessa questão? O X da questão é que os mundos progridem na razão direta do progresso dos seus habitantes. Todos deveriam progredir, mas existem os renitentes, os recalcitrantes, que se negam ao progresso que devem aspirar. E o que acontece com eles? São naturalmente exilados para mundos que lhes são compatíveis com o estágio de progresso espiritual que apresentam. Não foi o que aconteceu com Capela? Alguns espíritos empedernidos, renitentes, recalcitrantes, resistentes às mudanças, precisaram ser exilados de Capela e vieram para um mundo inferior. Que mundo inferior era esse? A Terra, que tem o mesmo governador espiritual de Capela, que é Jesus. Então Jesus manda todas aquelas criaturas para um planeta inferior, evidentemente que eles vieram com uma grande bagagem de conhecimento, de tecnologia, para ajudar aqueles terráqueos que estavam iniciando a sua jornada, espíritos ainda endurecidos, para que eles pudessem progredir e, com o progresso deles, o progresso do planeta azul da nossa Terra amada. Mas vejamos agora a instrução agostiniana, que é muito bonita e muito objetiva. Santo Agostinho começa dizendo: o progresso é lei da natureza. É uma lei natural. É a 8ª lei moral que está capitulada na parte 3ª de O Livro dos Espíritos. A essa lei, todos os seres, todos, portanto não há regime de exceção, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. O objetivo do Pai, do Criador, é que tudo progrida. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Se nós podemos buscar um exemplo, o grande dilúvio, onde emerge a figura de Noé. Esta fala de Santo Agostinho nos leva ao raciocínio de que o degredo, ou seja, o exílio, a adequação dos espíritos aos mundos que se afinam para reencarnar, é uma forma de cooperação universal. Olha que interessante. Mandar os capelinos para cá não foi punição, é cooperação universal, dentro das leis divinas, que sempre são justas. Não seria possível encontrar-se alguma lei divina que fosse injusta, porque Deus é todo justiça e bondade. Os espíritos levam para os orbes em que eles irão reencarnar as suas mazelas, sem dúvida, mas eles levam também as suas potencialidades, exatamente o que aconteceu com os capelinos. Quem construiu as pirâmides do Egito? E as obras maravilhosas da Grécia? Que espíritos estavam ali ajudando as criaturas? E assim os mundos progridem.
O exílio ocorre em todo o universo, não é algo exclusivo à nossa constelação, à nossa Via Láctea. Não, todo o universo. Como eu disse, assim como nós tivemos a colaboração dos capelinos com a Terra, aqueles espíritos renitentes, recalcitrantes, resistentes da Terra, que não se afinarem com o momento de regeneração do planeta, serão exilados como foram exilados os capelinos. E vão desempenhar um importante papel no planeta Quiron, porque é o que dizem os amigos espirituais, para onde irão todos esses espíritos recalcitrantes da Terra. Vão para Quiron, evoluir, colaborar para a evolução deste planeta, que ainda é elementar. Ainda está numa fase primitiva. Santo Agostinho prossegue dizendo: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Olha que interessante. À medida que os seres melhoram, progridem moralmente, o planeta progride materialmente. Sim, porque espíritos moralmente elevados tendem a fazer coisas moralmente elevadas e coisas boas, maravilhosas. Aliás, o nosso progresso tecnológico tem sido conseguido, nossos avanços científicos têm sido conseguidos graças a espíritos elevados que vêm e que estão colaborando. Mas o que é lamentável é que, enquanto o progresso tecnológico é 100, o progresso moral é 1. Há um grande descompasso entre o progresso moral e o progresso tecnológico, o progresso científico. Veja tudo que nós já conseguimos, principalmente nos últimos 20, 30 anos. Veja os avanços na medicina. Agora, esses avanços, como diz Santo Agostinho, eles muitas vezes não são percebidos. Eles não são, os degraus desse progresso são como que imperceptíveis para cada geração. Mas eles existem. Basta que nós comparemos, por exemplo, no Brasil, o Brasil dos anos 20, 40, 60, 80, 2000, 2020. É só fazer uma comparação. Dos últimos 100 anos, o que nós experimentamos de progresso material? Muitas coisas. Nós precisamos lembrar que a Terra levou aproximadamente 4,5 bilhões de anos para receber os seres humanos que aqui habitariam. Foi um longo processo de preparação sobre a augusta vontade e orientação de Jesus e sua corte celestial. O Homo sapiens, nosso ancestral mais próximo, ele está na Terra há cerca de 300 a 200 mil anos. 4,5 bi é a idade da Terra, mas o Homo sapiens, o nosso ancestral mais próximo, ele está a cerca de 300 ou 200 mil anos. Entre 14 e 8 mil anos atrás, o Homo sapiens deixou de ser nômade e passou a se assentar em terras, plantar alimentos, domesticar animais, constituir família.
há 14 mil anos atrás, entre 14 e 8 mil anos. Entre 8 e 6 mil anos atrás, surgiram as primeiras manifestações da escrita humana e as pinturas rupestres. O homem progrediu, cresceu, evoluiu e entendeu que ele precisava deixar as manifestações de sua existência. E aí aprendeu a escrever, através das pinturas rupestres começou a deixar a informação para a posteridade de como eles viviam. Eles já eram criaturas mais evoluídas que os seus ancestrais. Por isso, eles consideravam importante deixar o registro de sua passagem na Terra para a história. Mas prossegue Santo Agostinho dizendo: marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, que é a própria Terra. Porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Nós falamos anteriormente, a vontade de Deus, o plano de Deus é que tudo progrida. Quanto ao contrário, é mesquinha, indigna de seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. A vontade do Criador é para com todas as criaturas do universo, para com todos os mundos. Deus não está preocupado exclusivamente com a terra. Claro que não. Por isso que Santo Agostinho fala nesse imperceptível grão de areia que é a terra. Ele estabelece, então, uma comparação para reiterar essa grandeza do Criador que pensou em tudo. Deus pensou em tudo, mas deixou ao homem a responsabilidade do seu destino e, por extensão, do lugar onde ele habita. E por que ele deixou ao homem essa responsabilidade? Porque o homem, no seu processo evolutivo, foi desenvolvendo o livre-arbítrio. Ninguém nasce com livre-arbítrio pronto. Nenhum espírito é criado com livre-arbítrio pronto. É uma conquista das várias reencarnações que o espírito experimenta. Agora, a grande pergunta é: o que nós temos feito com o planeta? Já que é o lugar que nós habitamos. Que influências nós temos recebido dos espíritos? Aliás, que tipo de espírito nós atraímos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos? Bons ou maus espíritos? Quais têm sido as nossas tendências? Quando nós conseguirmos responder estas questões, seguramente talvez a gente tenha o diagnóstico de por que estamos ainda no mundo de provas e expiações, mas com grande esforço de ir para o mundo de regeneração. E o benfeitor espiritual, o grande doutor da Igreja, encerra a sua instrução dizendo-nos: segundo aquela lei, que lei é essa? Do progresso. Este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto, material e moralmente, a um grau mais elevado. Ele é chegado a um de seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele, no mundo, na Terra, imperará a lei de Deus. A grande transformação moral do mundo é que nos levará, do mundo não, dos homens, corrigindo, a grande transformação moral dos homens é que nos levará para este planeta de regeneração.
E evidentemente que à medida que nós progredirmos moralmente, esse progresso será acompanhado pelo progresso material, sem dúvida. Então vamos deixar claro que a lei que Santo Agostinho se refere é a lei do progresso, né? A oitava lei moral, que está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. Mas muitos perguntam, e o que vai acontecer? Como chegaremos no mundo de regeneração? Isto é o que Jesus referiu no célebre sermão profético, proferido exclusivamente aos seus discípulos. Ele não falou para a multidão, falou para os discípulos. E que está registrado nos evangelhos de Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21. Onde você ouviu discípulos, ouça apóstolos. Para os apóstolos. É este sermão, sermão profético, também denominado por alguns de sermão escatológico, é ele que dá sustentação teológica à chamada transição planetária, cujos eventos dessa transição já foram assinalados por Jesus lá atrás, quando ele proferiu o sermão, há 2000 anos. Agora, o assunto transição planetária merece pelo menos duas ou três oportunidades de apresentação, porque é um assunto extenso, muito extenso. Mas a título de provocação e desejando colocar um gostinho sobre o assunto, eu vou lhes transmitir informações adquiridas, estudadas, compiladas no site da pesquisadora, expositora e autora espírita Luíse Castanhedo, que já conta com mais de 100 vídeos sobre os bastidores da transição planetária, todos elaborados a partir das comunicações mediúnicas que foram recebidas por essa confreira. Em todos os vídeos, ela sempre fala dos amigos espirituais e dos amigos estelares. E eu recomendo que você assista a todos esses vídeos que falam dos bastidores da transição planetária. Mas, como eu disse, colocaram um gostinho, por exemplo, a quarta fase da transição planetária, explicada pela Luíse Castanhedo, é o grande apagão, com desligamento geral da energia elétrica e de todas as redes de comunicação, inclusive a internet, em todo o planeta, e que durará 3 dias. Eu sei que na sua cabeça vão passar milhões de perguntas, tipo assim, o que acontecerá com os hospitais e as pessoas que moram na rua? Mas nós só podemos responder isso quando viermos apresentar o que nós estamos aprendendo sobre a transição planetária. Mas acerca dessa quarta fase, que eu citei como exemplo, o apagão, o grande apagão, aí eu sugiro a você ir lá no sermão profético e leia em Mateus, capítulo 24, versículo 29. O que é que está escrito lá? Disse Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Evidentemente que essa fala de Jesus deveria ser dissecada, mas o tempo, seguramente, não nos permite, pelo menos neste momento em que viemos falar da progressão dos mundos. E acerca da progressão dos mundos, conclusivamente, o que podemos dizer aos queridos amigos e às queridas amigas?
Quando um planeta, dadas as condições de afinidade com os seus moradores, evolui, é preciso o merecimento de cada um que lá está, para lá permanecer. Então, esta é uma dúvida que paira sobre todos nós. Quando a Terra for um mundo regenerado, será que eu poderei permanecer enquanto espírito encarnado aqui? A lei de evolução requer esta reorganização para que o progresso moral se fortaleça. Mas nós devemos lembrar de algo importante. A justiça divina é de todos e para todos. E o Pai misericordioso não pune ninguém, pelo contrário, oferece novas possibilidades, novas oportunidades de crescimento em mundos compatíveis com as vibrações de cada um de nós. Daí o exílio, daí o degredo. Assim como aconteceu com os nossos irmãos capelinos. Assim também acontecerá na Terra com todos aqueles que não se afinizarem com as leis divinas e não pautarem a existência no Evangelho de Jesus. Lembre-se, a grande lei do universo é a lei de causa e efeito. Quem plantou vai ter que colher. Essa lei divina é justíssima. Deus é todo amor, todo justiça e tudo bondade. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.